Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Cartoon Horror Show. Hoje vou contar para vocês não 4 nem 7, mas 10 histórias de terror assustadoras e animadas. Mas antes de começar, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Então solta a vinheta. Meu nome é Amy e isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Eu estava presente como jurada no nosso concurso de debate para jovens, junto com meus colegas da escola. Quando chegamos ao hotel, descobrimos que tínhamos chuveiros coletivos em cada andar, em vez de banheiros privados. Isso não nos incomodava, pois precisávamos apenas nos focar na preparação para o concurso. No dia seguinte, fui para a sala da primeira competição e encontrei aquela equipe que chegou mais cedo. Um dos garotos chamou minha atenção, ele era muito bonito. Demorou um pouco até que tudo começasse. Ele se aproximou para conversar e falamos sobre nossas escolas. Foi quando notei a entrada de um monitor. Cada sala precisava de um adulto para supervisionar e garantir uma avaliação justa das equipes. Eles não usavam nada especial para se distinguir dos demais convidados. Apenas roupas tradicionais. Então, surgiu uma moça de aparentemente 20 anos, usando um vestido sujo estampado com flores. Ela tinha cabelos loiros mal penteados e olheiras, como se não dormisse há dias. Percebi o cheiro terrível dela assim que entrou, mas também notei que ela não parava de me olhar. Eu não dei atenção a isso. Depois do concurso, fui para o hotel e minha amiga e eu decidimos tomar banho no banheiro compartilhado. De repente, a luz se apagou. Pensei que minha amiga estava brincando e gritei para ela acender a luz novamente. Ninguém respondeu. Foi aí que vi uma sombra na frente do box do chuveiro. Eu só ri até que ela começou a bater na porta. Fiquei surpresa e permaneci calma até me cansar. Eu gritei, "Ei, pare com isso, não tenho mais nada até superar meu medo." Então olhei no espelho e vi olhos me encarando da cabine meio aberta. Gritei e corri para o meu quarto. Contei tudo para minha amiga sobre o ocorrido, mas ela apenas riu. Me revirei a noite toda, mas finalmente peguei no sono. Acordei no meio da noite ao sentir um sopro quente no rosto. Eu estava paralisada, mas consegui olhar de canto de olho e vi que era a mesma mulher do concurso de debate. Os olhos dela, injetados de sangue, me encaravam, e o sorriso mostrava dentes de um branco brilhante, mas tortos. Ela estava com os dedos na minha cama. Eu só conseguia ver a cabeça dela, e ela sussurrou com uma voz rouca. "Fique longe das coisas que não são suas, ou eu vou te cortar em pedaços." Eu gritei de medo e acordei minha amiga. Ela viu a mulher correndo para fora, deixando a porta escancarada. As roupas que eu tinha pendurado para secar para o dia seguinte estavam rasgadas. Minha saia estava com um buraco enorme e minha camisa tinha algo horrível escrito nela. Liguei chorando para meu amigo e meus pais, enquanto nosso acompanhante acionava a polícia. Eles chegaram a tempo e rapidamente pegaram a mulher escondida perto de uma saída de emergência. Eles a prenderam e interrogaram, e disseram que eu tentava seduzir o namorado dela. Eles também interrogaram o garoto que eu conhecia, mas ele não sabia quem poderia ser. Ele admitiu que a viu seguindo-o o dia todo, mas achou que era outro monitor ou acompanhante. Descobriu-se que a mulher sofria de distúrbios mentais e tinha histórico criminal repleto de agressões similares. Nunca mais voltei a um chuveiro coletivo e não quero colocar os pés em um lugar assim novamente. A antiga casa da minha avó estava na nossa família há gerações, e havia muita atividade lá. Você verá pessoalmente pessoas nas sombras te observando. Lembro-me claramente de quando era jovem, havia uma mulher estranha sentada em uma cadeira de vime, balançando-se suavemente enquanto olhava pela janela. Eu contei para minha avó, mas quando ela foi ver, a mulher já tinha partido, apesar da cadeira ainda estar balançando. Acho que o evento mais assustador foi quando você olhou as fotos tiradas pela Farilli. Sua primeira foto provavelmente será descartada. Garanta que ela funcione. Uma foto da cozinha da minha avó mostrava um buquê de flores sobre a geladeira. Quando revelamos as fotos, o rosto de um homem apareceu entre as flores. Não conseguíamos ver claramente o rosto dele, mesmo apertando os olhos, mas a cabeça parecia vagamente com a de um homem. E o que quero dizer com isso é que o rosto de um homem impedia de ver as flores.
Estávamos todos tão assustados que destruímos a foto. Eu gostaria que tivéssemos guardado. Teria sido um bom assunto para conversar. Isso aconteceu há alguns meses. Nas férias de verão, um amigo quis fazer uma festa de aniversário. Ele podia convidar alguns amigos, mas acabou chamando um grupo inteiro. Os nomes deles eram Trevor, Jake, Aiden e eu. Meu nome é Richie. Eles moravam em um lugar com muitas colinas e florestas. Como não havia muito a fazer, Keegan, o organizador da festa, teve uma ideia primeiro. À noite, com os pais dela dormindo, sentamos perto da fogueira para conversar e nos divertir. Vocês têm que ter em mente que minha amiga tinha um grande campo atrás da casa dela, e do lado direito tinha uma floresta enorme. Para voltar para casa, bastava andar em linha reta e virar em direção aos campos. Foi nesse momento que nós voltamos. Mick e eu queríamos explorar a floresta com lanternas. Eram 3 horas quando fomos para a floresta. Estava escuro, mesmo com as lanternas. Foi assustador para quase todo mundo. Caminhamos por um tempo até encontrarmos uma inclinação acentuada em um pequeno desfiladeiro. Até mesmo Keegan, que dizia conhecer a floresta como a palma da mão, não fazia ideia de onde estávamos. Em vez de descer a colina, decidimos ficar na lateral até encontrarmos uma pedra plana e firme para podermos descansar. Porque é verdade que todos nós já estávamos começando a ficar realmente cansados. Devemos voltar para casa, diria Keegan. Vamos lá, a gente só vai mergulhar, riu Orkamikin. Descemos lentamente em direção ao riacho. Eu os segui rapidamente. Trevor hesitava. Ele olhou ao redor de Hayden e Jake, que seguravam as lanternas. Ele assentiu e disse: Acho que deveríamos voltar, Eden. E então, enquanto ele ia embora, nós descemos um riacho, e então, de repente, a luz das lanternas começou a enfraquecer. A situação permanecia controlada, pois Trevor e eu ainda tínhamos um pouco de bateria nos celulares. Por precaução, decidimos ir embora. Caminhando pela floresta de volta para a casa de Keegan, vi a borda das árvores até o campo que leva até lá. Mas conforme nos aproximávamos, meus olhos se arregalavam. Não havia casa, nem campo, nem mais nenhuma floresta ou arbustos que vinham fazer cócegas no meu pescoço, aliás. Mas Keegan não se preocupava com isso. Só precisamos ir mais longe, ele dizia. Mas quanto mais avançávamos, mais a paisagem mudava. Mais árvores, mais ervas daninhas. Comecei a entrar em pânico. Foi aí que ouvimos vozes. Parecia que eram pessoas e vinham da nossa direita. Na floresta escura, um pouco trêmula, eu disse: Olá. Então reconheci essas 2 vozes familiares. Eram Jake e Aiden. Mas não estou tranquila. Por muito tempo, eles também não encontravam a casa. Estavam realmente confusos. Keegan e eu estávamos com medo, mas Trevor estava em pânico, sabendo que estávamos perdidos e que a casa deveria estar aqui. Continuamos gritando para que pudessem nos encontrar, apesar da distância. Quando eles finalmente chegaram, brigamos porque ficamos com muito medo. Medo de se perder para sempre. Eles se desculparam pela falta de resposta e Trevor mencionou ter avistado uma trilha. Não tínhamos muita escolha, então fomos lá e percorremos tudo de ponta a ponta, mesmo com os barulhos estranhos. Para nos acalmar, dizíamos que era só o vento. Mas quando algo grande começou a se mexer e fazer barulhos estranhos, começamos a correr. Depois, os barulhos desapareceram. Após 30 minutos, percebemos que apenas andávamos em círculos. A trilha não levava a lugar nenhum. Começamos a discutir de novo sem saber o que fazer. Foi então que notamos um brilho tênue na montanha. Então, um pouco por desespero, subimos até lá, esperando pelo melhor, mesmo distante. Subimos aquela montanha exaustas e machucadas por sumagre venenoso, mas chegamos ao topo. A luz vinha de uma casa, então Keegan disse: Eu conheço essa casa, é isso, eu sei onde fica a minha casa. Nós o seguimos e conseguimos levá-lo de volta para casa. Já no quarto dele, falamos sobre a experiência em comum. E toda vez que penso nisso, me pergunto o que teria acontecido. Se tivéssemos ficado mais tempo, provavelmente teríamos morrido, ou talvez tivéssemos descoberto o que estava escondido naquela floresta. Provavelmente um predador ou algo assim. Aos 15 anos, eu tinha um medo extremo do escuro. Quando eu deitava na cama, sempre cobria meu espelho e olhava para o outro lado do quarto, de costas para ele. Mas eu também evitava olhar demais para os cantos escuros do meu quarto. Nem o meu armário, que era um espaço tão escuro que eu não conseguia suportar, pois ficava do lado oposto ao meu espelho. Depois, se eu olhasse para o espelho ao lado da cama, conseguia ver meu armário.
Então, uma noite, decidi que queria vencer o meu medo do escuro. Quando eu fui para a cama, não cobri o meu espelho, não coloquei a cabeça debaixo das cobertas. Fiquei de frente para o espelho do outro lado do quarto. Eu apaguei o abajur e olhei para o espelho. Eu estava apavorada e muito apreensiva. Mas acho que acabei cochilando, porque quando acordei, estava olhando para a porta e, ao abrir os olhos, vi meu espelho. Mas, para minha surpresa, no reflexo do espelho, alguém estava parado na penumbra, perto do meu armário. Olhei para a minha esquerda, mas não havia ninguém. Contei aos meus pais o que aconteceu, mas eles disseram que devia ser minha imaginação. Imaginação de uma garota de 15 anos. Eu disse para eles que não tinha 3 anos, que eu sabia o que tinha visto. Uma semana depois, acordei de madrugada para ir ao banheiro. Ao me olhar no espelho, vi surpreendentemente a mesma figura sombria. Mas ela estava bem mais perto da minha cama. Saí correndo do quarto gritando e contei novamente para os meus pais. Eu os informei que não conseguiria mais dormir naquele quarto. Para me acalmar, meu pai disse que dormiria no meu quarto a partir da próxima noite. Implorei para ele não ir, mas ele me ignorou e foi de qualquer maneira. Nas primeiras noites nada aconteceu. Meu pai não compreendia o que me apavorava. Ele insistiu que eu nunca mais entrasse no quarto, mas preciso ir lá para pegar minhas coisas necessárias. Uma noite, meus pais colocaram os presentes sob a árvore de Natal, brincando sobre o suposto monstro do meu quarto. Conforme meu pai disse, durante esse período em que ele dormia no meu quarto, eu dormia com minha mãe, porém deitada no chão. Todos nós assistimos a um filme antes de dormir, como de costume. Minha mãe e eu assistimos ao Grinch, e então adormeci. Foi então que minha mãe e eu ouvimos meu pai gritar. Nós duas corremos para o meu quarto. Meu pai segurava o lado esquerdo do peito, enquanto olhava e apontava para o espelho. Minha mãe implorou para eu pedir ajuda. Então fui a outro cômodo pedir ajuda. Ao voltar, encontrei minha mãe chorando descontroladamente e meu pai imóvel. Seus olhos arregalados fitavam o espelho que acabara de fechar. Meu pai morreu de um ataque cardíaco. Depois daquela noite, meu tio e meus avós nos ajudaram a nos mudar porque não queríamos ficar mais um segundo naquela casa. Meu pai encontrou um diário na mesa de cabeceira, ao lado da minha cama. Eu não tinha colocado ele lá. Minha mãe olhou e me disse que era a letra do meu pai. Descobrimos que meu pai escrevia um diário toda noite em que dormia no meu quarto. Ele escreveu que havia alguém no espelho, e a cada noite essa pessoa se aproximava mais. Ele não contou para não assustar ninguém. E, honestamente, eu não sei o que pensar sobre isso. Foi culpa minha. Então, se ele tivesse morrido, eu sei que o Natal nunca mais seria tão alegre quanto deveria ser. Aquela silhueta negra me aterrorizaria para sempre. Essa história aconteceu comigo há 15 anos. Eu tinha 8 anos na época. Quando possível, minha mãe nos levava a Blockbuster para alugarmos um filme para o fim de semana. Numa quinta-feira fomos à Blockbuster. Minha mãe deu um dinheirinho para mim e meu irmão e fomos às lojas. Encontrei um filme que queria alugar, Jurassic Park, mas não tinha dinheiro suficiente. Um pouco decepcionada, pensei que deveria procurar outro filme para alugar, e foi o que eu fiz. Um homem baixo, de cerca de 40 anos, careca e de óculos grandes, aproximou-se de mim. O homem me perguntou qual filme eu pretendia alugar. Eu respondi Jurassic Park, mas não tinha dinheiro suficiente. O homem colocou a mão no meu ombro e respondeu: "Tenho certeza de que sua mãe ficaria feliz em te dar um pouco mais de dinheiro." O homem então olhou ao redor da loja e disse: "Aliás, onde está sua mãe?" Disse ao homem que ela procurava filmes com meus irmãos, mas eu não sabia onde ela estava. O homem então se ajoelhou, colocou a mão esquerda atrás do meu pescoço, olhou para trás sussurrando: "Eu tenho todos os filmes de Jurassic Park. Se quiser, pode vir comigo e vou deixar você fazer o que quiser. Quero dizer, assistir aos filmes de graça." Eu estava desconfiada e disse ao homem que não achava aquilo uma boa ideia. Minha mãe ficaria furiosa se eu me afastasse dela. Ele me mostrou a foto de uma coisa velha, toda amassada, e disse: "Tá vendo? Esse é o meu carro. Os filmes estão lá dentro. Não vai levar nem um instante." Nesse momento, o homem me pegou pela mão e me levou para fora da loja. Ao chegarmos em seu carro, ele abriu o porta-malas. Ele disse que os filmes estavam ali e que eu deveria entrar para pegá-los. Em seguida, ele entrou no carro e o ligou. Não entrei no carro do homem, mas perguntei quais eram os filmes.
Quando disse ao homem que voltaria, ele saiu do carro e se aproximou rapidamente. Nesse instante, minha mãe saiu da loja e me chamou. Assim que ela saiu, o homem entrou no carro e partiu rapidamente. Depois de responder todas as perguntas da minha mãe e contar detalhadamente o ocorrido, ela imediatamente alertou os funcionários da loja e pediu que chamassem a polícia. Em poucos dias, o homem foi identificado pela placa de seu carro. Felizmente, bastou olhar a câmera de segurança. O homem já havia sido preso anteriormente por tentativa de sequestro. Agora que sou adulta e penso nisso, fico feliz que minha mãe estava lá para impedir tudo o que aquele homem tinha planejado. Na minha juventude, trabalhei em uma superprodução, especialmente no fim do dia e à noite. Nunca tive que lidar com eventos especiais enquanto trabalhava, exceto no meio da noite. Acho que era uma noite tranquila. Na segunda-feira, um homem barbudo de uns 50 anos entrou na loja. Ele usava roupas de inverno, uma túnica, um casaco de couro preto, jeans escuros e sujos e botas. Ele se aproximou do balcão onde eu trabalhava e esvaziou uma sacola plástica que carregava. Ele colocou no balcão 2 videogames e alguns DVDs. O homem disse que queria trocá-los por dinheiro. Eu podia sentir o álcool no hálito dele, parecendo um pouco bêbado. Depois de escanear todos os itens, eu disse ao homem quanto eu poderia dar a ele por eles. O homem me olhou com uma expressão de raiva e cheio de aborrecimento. Ele respondeu: "O que é isso?" Eu pedi desculpas para ele, mas ele disse que esperava receber pelo menos $200. Eu não sei de onde ele tirou essa estimativa furada, mas eu disse para ele que era tudo o que ele valia. Alguns poucos dólares magros e que era tudo o que ele poderia conseguir por eles. O homem, agressivamente e em silêncio, pegou seus DVDs e jogos e os colocou de volta em sua bolsa. Ele saiu da loja resmungando para si mesmo. Quando terminei meu turno, mais tarde naquela noite, fui até meu carro estacionado no estacionamento e, por algum motivo que eu não sei, ele não queria ligar. Pensei em pegar o ônibus e resolver o problema do carro depois. No dia seguinte, o ônibus chegou, mas ao me aproximar, vi o mesmo homem de antes. Nos olhamos e tenho quase certeza que ele me reconheceu durante toda a viagem. Eu sentia que esse homem me observava e tinha medo de me virar. Eu não queria que o homem soubesse que eu sabia que ele estava me olhando. Minha parada se aproximava e me levantei para descer do ônibus, notando que o homem fez o mesmo. Eu tinha a sensação de que ele ia descer e me seguir até em casa, onde tentaria me atacar. Assim que as portas do ônibus se abriram, agradeci ao motorista e fui rapidamente para casa andando. Não fiquei nem um pouco surpresa quando olhei para trás e vi o homem saindo do ônibus, também me seguindo. O homem estava tomando exatamente as mesmas direções e os mesmos caminhos que eu, e parecia acelerar a cada passo. Minha única chance de finalmente escapar desse homem era ao virar na esquina. Corri e me escondi atrás de um muro de tijolos. Não o vi mais depois disso e consegui voltar para casa. Eu sabia que aquele homem estava planejando algo sinistro, e estou realmente feliz por ter conseguido escapar dele. Fiquei paranoica por um tempo. Eu pensava que ele tinha me seguido até em casa e sabia onde eu morava sem o meu conhecimento. Recentemente eu tinha ido encontrar meu irmão mais velho, cujo nome é Timóteo. Após um tempo sem nos vermos, relembramos as boas recordações da nossa infância. Depois surgiu um assunto. Algum de nós já tinha passado por algo paranormal? Timóteo me respondeu que sim, que ele só tinha vivido um único evento paranormal, mas que isso foi há cerca de 20 anos. Quando ele tinha 19 anos e trabalhava em uma loja chamada Blockbuster, vou contar essa história para vocês, mas sob o olhar de Timóteo. Vamos começar. Cheguei atrasada no trabalho à noite e meu chefe pediu que eu ficasse até mais tarde para compensar. Naquela noite, após fecharmos e todos terem ido para casa, meu chefe me deu uma lista de tarefas para fazer antes de sair e me deixaram sozinha para fechar tudo. Quando eu terminava, uma das tarefas era sentar na sala dos fundos e rebobinar os filmes do começo, pois os clientes esqueciam de fazê-lo antes de devolver. Depois de rebobinar todos os filmes, coloquei todos eles de volta nas suas caixas e, obviamente, desliguei a televisão. Enquanto eu olhava o que faltava fazer na minha lista, ouvi algo cair na oficina. Andei por aí procurando a causa do barulho. Vi algumas caixas de vídeo no chão. Parecia que alguém tinha derrubado eles da prateleira, porque eu não via como eles poderiam ter caído sozinhos. Primeiramente, eu os peguei e coloquei de volta no lugar. Mas assim que terminei de guardá-los,
Ouvi um barulho vindo do depósito. Parecia que pessoas estavam conversando. Quando cheguei lá, a televisão estava ligada e um filme começava a passar. Foi nesse momento que fiquei confusa e assustada. Desliguei a televisão e tirei o filme do videocassete. Uma vez, depois de desligar nervosamente a televisão, tirei o filme do Video Home System pela segunda vez. Depois fui até a oficina para guardar os filmes que estavam expostos lá. Comecei a querer muito ir para casa. Enquanto eu arrumava, percebi que havia novamente fitas de filmes no chão. Eram apenas algumas, mas eram as mesmas que eu tinha recolhido alguns minutos antes. Eu me certifiquei de guardá-las corretamente para que não pudessem cair de novo. Eu sentia que não estava sozinha naquela noite. Eu só queria ir embora. Fiquei aliviada por concluir minhas tarefas e poder voltar para casa. No dia seguinte, ao ir trabalhar, meu chefe ficou bravo comigo. Ele me indagou o motivo de eu ter deixado a televisão ligada nos fundos. E por que havia fitas de filmes no chão? Perguntei a ele quais fitas eram, mas já sabia. Ele confirmou que eram as mesmas que já haviam caído 2 vezes. Eu disse a ele mais de uma vez que não tinha deixado bagunça, que tinha limpado e arrumado tudo e desligado a televisão. Quando terminei, ele não acreditou em mim e meu chefe ficou muito bravo comigo o dia todo. Compartilhei o ocorrido com alguns colegas. Alguns relataram ter passado por situações semelhantes quando também trabalharam tarde da noite. Eles relataram que objetos pareciam se mover e cair por conta própria e tinham a sensação de estarem sendo observados. Ainda hoje, eu acho que, seja o que for, foi uma experiência paranormal. Sou Karen, uma dona de casa que planeja os eventos do bairro. Em 2006, houve um influxo de novos moradores no nosso bairro. Houve uma mudança radical aqui. Houve um tempo em que eu queria que as pessoas retornassem às suas origens. A taxa de arrombamentos e a criminalidade haviam aumentado repentinamente no bairro. Eu me sentia responsável devido à minha posição elevada no bairro. De fato, eu era uma pessoa muito importante. Meu marido Chad e seu amigo Kyle começaram a patrulhar o bairro depois do aumento da criminalidade. Certa noite, Kyle entrou correndo em casa dizendo para ficarmos atentos. Porque ele tinha visto alguém que parecia suspeito correndo pelo bairro com um capuz e um short, Kyle nos mostrou a direção em que estava seguindo o suspeito para que pudéssemos bloquear o caminho dele. Fomos até o local indicado para pegar o homem em flagrante. Foi aí que Chad me disse algo muito perturbador. Ele afirmou estar cansado de pessoas mudando para o bairro dele e que faria o necessário para torná-lo seguro novamente. Ouvimos alguém correndo, então Kyle e Chad pularam de trás dos arbustos. O homem parou de correr e Kyle perguntou: "Quem é você? Para onde vai e de onde vem?" O homem parecia confuso, tirou os fones de ouvido dos ouvidos e então colocou a mão no bolso. Eu gritei arma e Kyle saiu dos arbustos com sua arma, apontou para o cara e puxou o gatilho. Mas ela travou. O homem tirou o celular, mas era só um celular, e ele fugiu. Kyle e Tadeu gritaram para ele fugir e voltar para sua cidade. Eles também o proibiram, junto com seus amigos, de entrar novamente nas casas das pessoas. No dia seguinte, descobrimos que alguns adolescentes vizinhos que conhecíamos bem foram presos. Eu, meu marido e o amigo dele estávamos enganados. Acreditávamos que os novos moradores da cidade que tinham acabado de se mudar para cá eram os responsáveis pelos crimes. Na verdade, eram os adolescentes que cresceram aqui desde bebês. Sempre penso no que teria acontecido se aquela arma não tivesse travado. Teria ocorrido um crime contra um jovem inocente. E tudo teria sido culpa minha, porque eu gritei. Por favor, nunca julgue um livro pela capa. Percebi isso e é assustador. Toda vez que penso nisso de novo, fico apavorado. Farei o possível para me recordar desse evento que meu primo contou. Isso ocorreu no fim da década de 80. Meu primo e seu amigo estavam no parque. Eles viram um cara fazendo coisas inapropriadas em público numa ponte, se é que você me entende. Uns adolescentes começaram a caçoar dele. Ele tentou aproximá-los, mas acabou perseguindo-os, jurando matá-los se os pegasse. Eles voltaram para casa e contaram para o meu tio, que tinha 1,80 m e parecia bem forte na época. Ele voltou ao parque e procurou os caras com alguns adolescentes. Eu não me lembro exatamente do que aconteceu depois, mas a polícia foi chamada. O indivíduo foi encontrado e acusado de aliciar um menor. Maya me contou que em 1991 ela e meu tio passaram a ser contatados por jornalistas. Eles perguntaram sobre as acusações contra um homem noticiado.
Se o nome dele era familiar para eles e o que ocorreu com o filho. Minha tia, tio e seus 3 filhos moraram em Wisconsin. O homem que meu primo e seus amigos perseguiram era Jeffrey Dahmer. Meu primo então apareceu na televisão. O homem que seria vítima, mas escapou, capturou Jeffrey Dahmer. Pensando bem, preciso ligar para eles para relembrar os acontecimentos. Meu primo queria ver se ainda tinha a fita de um programa de quase 30 anos atrás. Ou se tem alguma coisa no YouTube. Lembro que quando falávamos do programa, meu primo ficava muito nervoso e irritado. Eu me sinto um pouco mal por ele. Ainda acho uma loucura que Jeffrey Dahmer quase pegou meu primo. Eu tinha 24 anos na época e ia de carro para o trabalho. Estava eu e minha irmãzinha. Ela tinha vindo trabalhar à noite comigo, fazer os serviços domésticos. No caminho, ela recebeu uma ligação. Diziam que algo estava errado com sua sobrinha. Ela teve que desligar, algo que fazia com frequência, e fui obrigada a dar meia volta para levá-la para casa. Eu tive que voltar ao trabalho, mas percebi que ia me atrasar, então peguei um atalho. Descreverei a localização da minha empresa. A empresa fica em um prédio grande, localizado bem no meio de um subúrbio, em total escuridão. Eu queria acelerar para chegar no trabalho na hora, mas não consegui. Porque os servos costumam pular na frente dos carros do nada, bem perto do meu trabalho, eu cheguei em um semáforo e esperei ele ficar verde. Foi aí que senti um leve toque vindo do carro atrás de mim. Eu pensei, não, agora não. Estacionei para verificar meu carro e descobrir quem tinha batido nele. Fui até o carro dela. Perguntei se ele estava bem. Achei que tivesse dormido ao volante. Como não saiu, me aproximei da porta para verificar. Eu via a cabeça dele pela janela entreaberta, mas ele não disse nada. Eu disse a ele que não havia danos, então tudo deveria estar bem. Ouvi uma porta de carro se abrindo, me virei e vi que era um cara que tinha saído, ainda sem falar nada. O que eu fiz é algo do qual me arrependo até hoje. Indo em direção ao meu carro, percebi algo. As mãos dela estavam muito pálidas, brancas, porém seu rosto estava anormalmente preto, o que parecia estranho. Achei que era uma máscara que deixava partes da pele dela visíveis. Naquele instante, estar onde eu estava me deixou nervosa. Porque eu pensei que ele estava usando um rosto preto e que ele bateu no meu carro por causa da minha cor de pele. No momento em que eu estava prestes a sair, ele pegou uma espingarda no carro dele e apontou diretamente para a minha cabeça. Eu pensava constantemente que morreria sozinha e ninguém saberia. Eu tentava puxar conversa com esse cara, dizendo: "Você realmente não precisa fazer isso." E foi aí que ele começou a chorar descontroladamente. Ele pulou no carro e foi embora. Permaneci no escuro, próximo ao meu carro, imóvel. Estou apenas aliviada por estar viva. Entrei às pressas no carro e cheguei ao trabalho com meia hora de atraso. Todos se perguntavam por que eu estava tão atrasada, mas guardei para mim. Só contei para minha família, que ficou muito preocupada. Agora trabalho durante o dia em outro emprego. Evito caminhos escondidos quando volto para casa. Pronto, é isso por hoje. Qual história deixou vocês mais assustados? Mal posso esperar para ver as respostas de vocês nos comentários. Então, até breve.